Olá, meu amigo, minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Mais uma informação relevante, atualizada para você conseguir sanar problemas que você pode estar passando no INSS ou mesmo adquirir um conhecimento que é muito válido, tá? Porque amanhã ou depois você pode aí passar por algum problema, não saber quais são os caminhos, e nós estamos aqui fazendo esse conteúdo essencial para trazer para você a solução, tá? Como você deve proceder dentro do INSS e ter conhecimento como funciona o órgão, tá? E quais são as possibilidades que você tem para manter um benefício ou mesmo ter a concessão de um benefício, tá? Porque não é simplesmente fazer o pedido de um benefício no INSS que vai estar garantido que ele vai ser concedido, tá? Geralmente aí nós temos revisões sempre no INSS através da convocação de pente fino, né? Quem não recebe benefício de INSS está assistindo esse vídeo por curiosidade, fique sabendo, tá? E revisões também, tá? Nós vamos falar quando o segurado entra na justiça contra o INSS. É uma coisa muito importante que muita gente tem dúvida. Então nós vamos esclarecer os principais pontos, mostrar aqui como tudo funciona. Então é importante você prestar atenção no vídeo, tá? O segurado, a primeira informação, o segurado que reside numa cidade que não é sede, por exemplo, de uma vara federal, tá? Não tem a Justiça Federal na sua cidade. Você pode optar em ajuizar a ação de benefício na Justiça Federal com jurisdição, tá, sobre o município, ou na Justiça Estadual. Você tem essas opções, porque muitos municípios pequenos não têm a Justiça Federal, então a pessoa não tem muitas vezes como se deslocar e pode utilizar isso como opção, tá? Se você tiver alguma dúvida, o essencial é você procurar um advogado, tá? Especialista aí em previdência social. Se você vai contratá-lo ou não é outra coisa, mas faça aí uma entrevista com um advogado para ele lhe orientar, tá? Os advogados trabalham com duas ferramentas, tá? Além das leis, tá? Que são essenciais quando você entra na justiça, que são provas e estratégias, tá? Para montar a melhor estratégia é necessário que o advogado sempre tenha provas possíveis sobre os fatos ocorridos, quer dizer, sobre o que está acontecendo e como aconteceu, tá? E a terceira é organizar todos os documentos e elementos que tiver como comprovação desse fato, tá? Então é muito importante isso. O benefício concedido na justiça, depois da perícia judicial, o que acontece e quanto tempo leva para sair o resultado dessa perícia? Bom, após a fase administrativa é possível entrar com recurso dentro do próprio INSS ou iniciar um processo judicial. Isso quer dizer que você não pode, por exemplo, entrar contra o INSS na justiça sem ter tido, por exemplo, uma negativa dentro do INSS, tá? No entanto, vale lembrar que o recurso no INSS ele não é obrigatório, mas você precisa ter pelo menos uma negativa de pedido, tá? Para você poder entrar na justiça. Não adianta você chegar em qualquer fórum aí, tanto estadual, federal, e eu quero entrar contra o INSS. Por quê? Porque eu não estou feliz com o meu benefício, ou eu não sei como concede. Você não vai conseguir. Você tem que fazer o pedido no INSS, ter uma negativa para poder ingressar na Justiça Federal. Uma só negativa já lhe dá esse direito, tá? O processo judicial é um caminho para o segurado que teve uma decisão negativa, olha aí, ó, pelo INSS de um recurso administrativo ou um pedido de benefício indeferido, tá, na primeira instância. Para realizar a consulta, não é necessário ter o número do benefício nesse caso, tá? Apenas você pode acessar o site Meu INSS com o número do seu CPF e senha cadastrada na conta e procurar os termos Meu Benefício. No caso, se você tiver mais benefícios que foram cessados, vai aparecer uma lista e você vai saber se seu benefício ele está ativo ou não. O portal Meu INSS, para quem não conhece, a gente sempre fala aqui no vídeo, porque ele é muito importante, ele oferece serviços essenciais para todo segurado, tá? Nós falamos até em vídeos anteriores aí com relação ao cumprimento de exigência, que é um ícone que você encontra dentro do portal, e quando você, por exemplo, está com algum pedido ou algum benefício em análise no INSS, esse ícone de cumprimento de exigência vai mostrar se o INSS está pedindo, por exemplo, uma informação relevante ou algum documento que está faltando. Nós explicamos que enquanto você não solucionar esse problema do cumprimento de exigência, a análise fica travada. Tanto é que nós temos aqui inscritos aqui no canal que falam, né? Eu estou com meu benefício em análise 2, 3 anos e eu não sei, o INSS não me dá resposta. Muitas vezes é pelo cumprimento de exigência. O INSS tem um prazo de 30 dias para fazer a análise do benefício.
Mas no caso, se houver uma falta de um documento e ele colocar ali como pendência no cumprimento de exigência, e você não tem o cadastro dentro do portal Meu INSS, não tem como você saber. E você fica nessa expectativa e passa-se anos e você não consegue saber e o seu benefício não sai em análise. Quando você, por exemplo, resolve o problema, envia um documento que estava faltando para o INSS, a análise retorna. Tá? Com relação ao INSS poder suspender benefício concedido judicialmente apenas com base numa perícia administrativa, né, isso está em discussão dentro do Superior Tribunal de Justiça. Por quê? Porque um processo judicial, ele tem trâmite, ele tem fases, ele pode levar de 18 a 24 meses. É uma canseira para o segurado, emocionalmente abala. Por quê? Porque você não tem uma resposta ou uma certeza. O que vai sair ali daquele processo? Será que o magistrado vai conceder para você favorável à sentença? Vai ser contrária? Você vai passar por uma perícia judicial, você tem que levar toda a documentação necessária. Tá? Documentos como laudos, histórico cirúrgico, laudo de tratamento, receituários médicos. Os documentos devem estar em perfeito estado, tá? Não pode estar molhado, rasurado, amassado, com rasuras ilegíveis, tá? Às vezes algum número ou algum item ali está, por exemplo, com uma dobra em cima, não consegue ler esse documento, o benefício pode ser indeferido tanto no INSS ou atrasar mais ainda dentro da Justiça. Porque num caso como esse, o que o juiz vai fazer? Ele vai querer um documento que ele consiga ler. Então, tudo isso atrasa, tá? E o perito judicial, ele também precisa desses elementos para fazer ali, no caso, uma avaliação das suas condições. Então, esses documentos, o laudo, ele deve ter o seu nome, né, o nome do segurado completo, o carimbo, o CRM, a assinatura do médico, o CID da doença, o histórico, tá? Se é uma lesão temporária, o andamento, se ela teve agravamento, se ela é, por exemplo, passível, né, de uma aposentadoria por invalidez. Caso você tenha necessidade, você também pode pedir para o seu advogado fazer o acompanhamento, no caso aí da perícia judicial, com relação a resultados. Costumeiramente, né, a perícia judicial, esse perito ele prepara um laudo e envia para o juiz mais ou menos um prazo de 30 dias, tá? O magistrado, ele pode desconsiderar esse laudo, tá? Desde que ele tenha convicção em cima dos elementos que ele encontra dentro dos autos. Quais são esses elementos? A documentação que você anexou no processo, como nós falamos, olha a importância, tá? Então, o juiz, mesmo que o laudo tenha sido desfavorável, mas com os elementos que ele apreciou dentro do processo, ele pode ter a convicção ali que realmente o seu direito dentro do INSS está sendo ferido e ele ignorar o laudo. Lembrando, tá? O INSS também tem possibilidade de recurso, como você também, tá? Como nós falamos, se você tem uma perícia desfavorável e o juiz, por exemplo, ele aceita o laudo e dá, por exemplo, uma sentença negativa para você, você tem condições de entrar com recurso, tá? De fazer aí uma apelação, uma petição, você tem como recorrer dessa decisão do magistrado, do mesmo jeito o INSS, tá? Agora, a partir do momento que a decisão foi favorável a você, a sentença foi favorável, o INSS tem 30 a 45 dias no máximo para fazer a implantação do benefício e começar a fazer os pagamentos. Por que 45 dias? Porque o resultado da sentença pode chegar, por exemplo, depois da folha de pagamento ser fechada pela data prévia. Então, você só vai receber no mês seguinte. A implantação do benefício, ela é obrigatória, tá? Quando é decisão judicial. Se o INSS não cumprir, você pode entrar com mandado de segurança. O que é esse mandado de segurança? É informar o juiz que o INSS está descumprindo o prazo judicial. Esse mandato não serve, por exemplo, para o juiz dizer se você tem ou não direito ao benefício. O juiz vai intimar o INSS para saber o porquê que ele não fez a implantação do benefício. Caso o INSS não tenha justificativa, o juiz pode aí considerar multas diárias para o INSS e quem vai receber é você, tá? O segurado. Se você entrou na Justiça Federal sem um advogado, porque você consegue entrar com um processo sem ter a necessidade de ter um advogado, é por sua conta e risco, tá, pessoal? Um advogado, ele tem conhecimento das leis, ele conhece os caminhos dentro das justiças, nos tribunais, fica mais fácil para resolver. O problema é que você vai pagar honorários para esse advogado. Mas quem entrou sem advogado, é possível você conseguir acompanhar todo o seu processo através do site do TRF, onde está tramitando, tá, o teu processo. Você vai entrar nesse site, vai digitar o seu CPF,
Se você não tiver o número, por exemplo, do processo, vai preencher algumas informações e vai poder fazer o acompanhamento desse processo, tá? É muito importante dizer com relação aos atrasados que o INSS geralmente recorre, tá? Mesmo que um processo demorou de 18 a 24 meses, a decisão foi favorável, a implantação do benefício está sendo concluída, o INSS recorre para ganhar tempo para não pagar esse montante de atrasados. Até 60 salários mínimos, esses atrasados são pagos por requisição de pequenos valores, tá? Conhecidos aí como RPVs. Você vai receber uma carta da Justiça, caso o INSS não recorra, com a data ou a conta do banco, a agência que está, o cálculo que foi feito, os valores. É necessário você comparecer a uma agência com um documento com foto, tá? Um documento original, para poder movimentar esse dinheiro. Acima de 60 salários mínimos é pago em precatório. Pode demorar um pouquinho mais, mas você recebe, tá? Agora nós estamos torcendo, como nós falamos, pela decisão do Superior Tribunal de Justiça, né, o STJ, para que o INSS não possa cessar benefícios que foram concedidos judicialmente, devido a todo esse trabalho que nós acabamos de falar. Você consegue o benefício na Justiça, passa alguns meses que você está recebendo, o INSS lhe convoca para um pente fino, né, que é uma avaliação da sua incapacidade, e o perito lá, por algum motivo, ele acha que você está apto ao trabalho, vai e cessa o seu benefício. Quer dizer, ele passa por cima de toda uma decisão, de todo um processo que o magistrado, né, avaliou perante a lei, reconheceu o seu direito, e um perito do INSS, numa canetada, ele acaba com tudo isso. Então, o que vale mais aqui? Nós estamos falando a decisão de um magistrado, se apoiou na lei para basear a sua decisão, ou a avaliação de um perito dentro do INSS que numa canetada consegue derrubar a decisão de um magistrado. Tem alguma coisa errada, né, pessoal? Meu amigo e minha amiga, eu espero que esse vídeo tenha sido importante, que essas informações tenham trazido conhecimento, tenham lhe atualizado. Caso você não esteja passando por um problema como esse, pode acontecer, tá? Como nós falamos, benefícios do INSS não são vitalícios, tá? Você geralmente vai ser convocado para passar por perícia, para comprovar a necessidade ainda de estar recebendo benefício, tanto auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e o auxílio-acidente, tá? Que antes era um benefício que só cessava na aposentadoria ou então com falecimento do segurado. Hoje não, hoje o auxílio-acidente também está sendo convocado para ser comprovado que ainda existe a lesão que gerou o benefício. Então é sempre importante você estar com a documentação sempre pronta, tá? Quanto mais atualizada, melhor, tá? Porque isso reforça a sua condição e o seu estado de saúde naquele momento, tá? Com relação à concessão de benefícios, nós também já falamos que não é a doença que dá direito ao benefício, tá, pessoal? O que dá direito ao benefício é a incapacidade que a doença causa. Então você pode ter uma doença que é grave, mas ela não incapacita você para todos os dias desempenhar a sua função. Não sou eu que faço as regras, isso acontece dentro do INSS, é uma das maneiras do perito avaliar. Você pode chegar no perito falando que você tem a doença mais grave do mundo, e o perito, numa avaliação, ele perceber que aquilo não está lhe incapacitando. Quer dizer, ele não vai lhe conceder o benefício por esse motivo, porque não é a doença que lhe dá direito, o que dá direito é a incapacidade. Tá bom? Como eu falei, se gostou do nosso vídeo aqui, dá um like, se inscreva no canal para você sempre receber nossas atualizações e informações importantíssimas para você. Colocamos vídeo aqui diariamente, né? E pode ser aquela informação que vai ajudar você a resolver aquele problema de semanas, de meses, que você está sem solução no INSS. E nós aqui com o nosso conteúdo vamos conseguir ajudar você, como já ajudamos muita gente, tá? Então você só tem a ganhar em se inscrever e ativar o sininho de notificação. Meu amigo e minha amiga, estamos chegando perto do final de semana. Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família, com paz, com saúde, prosperidade, harmonia e muito amor, tá? Estamos passando aí por momentos difíceis, né, no mundo todo. Esperamos aí que tenhamos força para conseguir e sabedoria para conseguir levar nossa vida em paz, né, tranquilamente dentro do possível, pedindo sempre e agradecendo a Deus por tudo que temos e por tudo que somos. Eu deixo a todos vocês um forte abraço. Tudo que eu desejo para mim, eu desejo em dobro a todos vocês. E até os próximos vídeos.